Primeiro, queria dar as boas-vindas, Eduardo. Muito obrigado, Marcelo Lessa. Para mim também é uma honra, uma felicidade participar dessa entrevista através desse Spotify, especialmente com você, que tem sido um dos grandes estimuladores e defensores da renda básica incondicional e universal e da evolução do programa Bolsa Família até que cheguemos um dia à renda básica universal. Há muito eu já interajo com você já desde os anos 90 e nós temos sido parceiros nessa batalha, inclusive apoiando a Frente Parlamentar Mista em defesa da renda básica, quanto a renda básica, a rede brasileira da renda básica de cidadania. Pois bem, a sua primeira pergunta, então. Nós temos três perguntas que a gente selecionou para fazer a você. Vamos para a primeira pergunta. Muito se fala da intenção do legislador quando criando uma lei. O senhor foi o autor da Lei 10.835, que estabelece a renda básica no Brasil. No ano passado, foi julgado no STF, que definiu sua regulamentação pelo Poder Executivo e que não foi cumprida plenamente até hoje. A pergunta é o seguinte: qual era a sua intenção ao criar essa lei? Que a renda básica fosse para os mais necessitados ou para todos, independente da condição socioeconômica? Prezado Marcelo Lessa, acho que para bem responder à sua indagação, seria interessante nós lembrarmos dos primeiros economistas que, no meio acadêmico, propuseram a garantia de renda mínima. Um deles foi Antônio Maria da Silveira, que por muitos anos foi professor na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, depois foi professor em diversas outras universidades, e também, quando eu o conheci, ele era professor no ITA, no início dos anos 70. Mas, na Revista Brasileira de Economia, de abril-junho de 1975, ele escreveu o artigo Moeda e Redistribuição da Renda, onde ele apresentou a proposta de instituir um imposto de renda negativo, que seria, de alguma forma, até financiada pela emissão da moeda. Ele avaliava que seria possível compatibilizar estabilidade de preços com a gradual injeção de moeda adicional na economia, indo pelas mãos dos de menor rendimento. Também outros economistas que propuseram a garantia de uma renda mínima foram Edmar Lisboa Baixa e Roberto Mangabeira Unger, em participação, salário e voto, em que eles propuseram um pouco mais adiante também a garantia de uma renda mínima. Eu, quando fui eleito senador pela primeira vez, em 1990, eu já tinha interagido bastante com Antônio Maria da Silveira e troquei ideias com diversos amigos, inclusive com o presidente Lula, com a equipe econômica do Partido dos Trabalhadores, e resolvi apresentar um primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo, que dizia o seguinte: toda pessoa adulta que não recebesse pelo menos 45 mil cruzeiros da época, em 91, cerca de $150, passaria a ter o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e a renda da pessoa. Então, ninguém teria menos do que metade de 45 mil cruzeiros. Bem, o projeto foi bem aceito pelo senador relator da matéria, o senador Maurício Correa, líder do PDT, e
recebeu um parecer favorável para que fosse implementado ao longo de 8 anos, primeiro os de 60 anos ou mais, segundo os de 55 anos ou mais, e assim por diante. E quando foi apreciado pelo plenário do Senado em 16 de dezembro de 91, com apenas 3 abstenções, o projeto foi aprovado. Inclusive, Fernando Henrique Cardoso, então senador, disse que se tratava de uma utopia realista com os pés no chão, que o Senado Federal havia colocado em termos factíveis. E foi para a Câmara dos Deputados, recebeu o parecer favorável do deputado Germano Rigoto, entusiasta, que depois foi governador do Rio Grande do Sul, mas aconteceu que, em agosto de 1991, o Walter Barelli, que foi coordenador do governo paralelo de Lula, que havia perdido a eleição para Fernando Collor de Mello em 89, convidou a mim e Antônio Maria da Silveira e 50 economistas para conversarmos em Belo Horizonte sobre projetos de cada um. E lá, chegando, eu e Antônio Maria da Silveira explicamos a proposta. Eis que ponderou a mim: olha, Eduardo, será uma boa ideia implementarmos uma garantia de renda no Brasil, mas seria importante começarmos pelas famílias carentes, porque um dos mais importantes, um dos maiores problemas brasileiros, disse José Márcio Camargo, é o número tão grande de famílias pobres que, não tendo como dar de comer em casa para as suas crianças, resolvem colocá-las para trabalhar precocemente, aos 7, 8, 9, 10 anos de idade. Se nós proporcionarmos às famílias carentes uma garantia de renda, desde que as suas crianças estejam frequentando as escolas, estaremos cortando um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. E ele escreveu isso na Folha de São Paulo em 1991 e outra vez em 93. E aconteceu que o governador Cristóvão Buarque, eleito pelo PT em 1994, e o prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, de Campinas, do PSDB, ambos iniciaram um projeto de garantia de renda mínima com este desenho e que tiveram bastante sucesso, resultados positivos, e que se espalharam pelo Brasil, Ribeirão Preto, Jundiaí, Belo Horizonte, Belém, Mundo Novo, Caxias do Sul, e dezenas de municípios seguiram o exemplo. E lá no Congresso Nacional surgiram 6 projetos, 3 na Câmara, 3 no Senado, de tal maneira que isso passou a ser considerado, e o próprio presidente Fernando Henrique se interessou. Quando Felipe Vampar esteve no Brasil, primeiro em 1994, sabendo que o meu projeto tinha sido aprovado pelo Senado, me convidou para participar do 5º Congresso Internacional da Basic Income European Network, naquela época chamava European, e eu fui lá e conheci o Guy Stenning, o Karl Weiderkist, Klaus Hoff e muitos que defendiam a renda básica, especialmente nos países europeus, e tomei ciência das qualidades da renda básica incondicional. Quando, em 1996, novamente, Felipe Vampares veio ao Brasil para fazer palestra na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na USP em São Paulo, na PUC, eu resolvi
pedi uma audiência com o presidente Fernando Henrique Cardoso, em que estava presente Nelson Marquesan, um dos deputados que havia apresentado propostas sobre a garantia de uma renda relacionada à educação, e eis que Felipe Vampares explicou ao presidente Fernando Henrique Cardoso: o objetivo maior será um dia chegarmos à renda básica universal, mas começarmos a garantia de uma renda relacionando-a às oportunidades de educação constitui um investimento em capital humano. E então Fernando Henrique deu sinal verde para que fosse aprovado a primeiro projeto de garantia de renda mínima associado à educação, que fazia com que a União financiasse 50% dos gastos dos municípios que adotassem programas naquela direção. No primeiro ano, os 20% de menor renda per capita, até que no quinto ano todos os municípios passariam a ter esse financiamento. Mas antes que se chegasse no quinto ano, em 2001, dados os resultados positivos que estavam sendo alcançados, o presidente Fernando Henrique deu sinal verde para que fosse, inclusive criou uma medida provisória logo aprovada por mim, por todo o Congresso, para que 100% dos municípios tivessem 100% dos seus gastos em programas desta natureza, com a garantia de uma renda relacionada às oportunidades de educação. 6 meses depois, e este programa passou a ser chamado Bolsa Escola, tal como Cristóvão Buarque o havia chamado. E Fernando Henrique chamou a lei de José Roberto Magalhães Teixeira, que havia sido pioneiro em Campinas, mas que havia falecido. E então, 6 meses depois, o presidente Fernando Henrique também instituiu o Bolsa Alimentação, pela qual as famílias carentes, desde que os pais colocassem ou vacinassem as suas crianças de acordo com o calendário do Ministério da Saúde, as crianças até 6 anos de idade também teriam o direito à garantia da renda mínima. Logo depois veio o auxílio gás para as famílias carentes, o pagamento de um bujão de gás. Daí, em 2002, iniciou-se o governo do presidente Lula, que apresentou com José Graziano da Silva o programa Fome Zero. Eu me lembro de ter estado em Guaribas e Acauã quando o governo Lula iniciou o programa Cartão Alimentação, pelo qual cada família carente, abaixo de certo nível de renda mensal, teria o direito de receber um cartão alimentação de valor igual a R$ 50 por mês, que só poderiam ser gastos com alimentos. Quando chegou outubro daquele ano, tendo em conta a recomendação da equipe interministerial, onde estava presente, dentre outras pessoas, Ana Maria Medeiros da Fonseca, infelizmente falecida, mas foi uma das grandes pioneiras no pensamento a respeito da garantia de uma renda mínima, eis que o presidente Lula resolveu baixar medida provisória que unificou e racionalizou esses 4 programas que eu mencionei: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, Cartão Alimentação, e pouco depois também o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, naquilo que veio a ser o Bolsa Família. E o Bolsa Família, já em dezembro de 2003, havia computado cerca de 3,5 milhões de famílias beneficiárias. E este número foi aumentando, 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 de tal maneira a chegarmos em 2014 e 2015 com 14,2 milhões famílias. E durante todo este período, prezado Marcelo Lessa, coeficiente Gini de desigualdade foi diminuindo ano a ano, bem como a proporção de
pobreza extrema, de pobreza absoluta, a ponto de a ONU, nesse período 2014-15, ter qualificado o Brasil como estando em condições de fome zero. Pois bem, nesses últimos 6 anos, não houve um cuidado tão especial como nos anos do governo do presidente Lula e Dilma, com a erradicação da pobreza. E, então, não se fez o ajuste adequado do valor do programa Bolsa Família e, de alguma maneira, aconteceu que houve até um aumento da população em condição de pobreza, que é visível até, por exemplo, em muitas das grandes cidades brasileiras, no Rio de Janeiro, em São Paulo e tudo. Pois bem, mais e mais, interagindo com as pessoas que os acadêmicos, professores que trabalhavam, se encontravam a cada 2 anos, e eu vou sempre acompanhando a literatura, mais especialmente os economistas da BIAN, a Basic Income Earth Network, que foi alterada de European Network para Earth Network em 2004, por minha sugestão, no Congresso da BIAN em Barcelona. E então, eu, estudando o tema, fiquei mais e mais persuadido de que, melhor ainda do que o imposto de renda negativo relacionado às oportunidades de educação, será o dia em que tivermos a renda básica universal incondicional. E apresentei um novo projeto em dezembro de 2002 para se instituir a renda básica universal. Toda pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, passaria a ter o direito de receber uma renda que, na medida do possível, com o progresso do país, seria suficiente para atender às suas necessidades vitais. E isto seria pago, diz a lei, a todas as pessoas residentes no Brasil, inclusive, diz a lei, para os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais. Acontece que, por volta de abril de 2002, foi designado relator, foi apresentado o projeto em dezembro de 2001. Em abril de 2002, o relator da matéria, o senador Francelino Pereira, disse a mim: olha, Eduardo, eu não vou ser mais candidato, estou com 81 anos, mas eu quero estudar com o meu empenho o seu projeto. E eu dei a ele, então, a primeira edição do meu livro, que tinha acabado de ser publicado e lançado ali no Fórum Social Mundial de Porto Alegre em 2002, e eu dei a ele Renda de Cidadania, a saída é pela porta, que agora está na 8ª edição. E ele leu e disse: olha, Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa fazê-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, pela qual, para cada despesa, você precisa ter receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como, portanto, fazia o Bolsa Família? Eu achei que era uma proposta de bom senso, e eu me lembrei dos ensinamentos de James Edward Mead em A Gatotopia. Acredito que você saiba. Posso eu recordar aqui, Marcelo? Sim, sim, estou gostando muito. Pode seguir. James Edward Mead, um prêmio Nobel de Economia, que foi do Círculo de Cambridge, junto com a John Robinson, John Maynard Keynes, Edward e tantos outros. Ele escreveu Edward Kahn, e ele já em 1935 tinha escrito An Outline of Economic Policy for the Labour Government, mas em 89, 92 e 95 ele escreveu uma trilogia, 3 livros sobre a gatotopia, onde ele conta que, por um longo tempo, ele esteve em busca de utopia. Por mais que navegasse, não conseguiu encontrá-la.
No caminho de volta, deparou-se com a Gatotopia, que em grego significa um bom lugar. E ele tornou-se amigo de um economista que lhe disse: olha, os agatotopianos sabem onde fica a utopia, mas não vão lhe dizer aonde é, porque eles têm uma grande diferença com os utopianos, que são seres humanos perfeitos que conseguiram construir um lugar perfeito, enquanto que nós, agatotopianos, somos seres humanos imperfeitos que cometemos as nossas bobagens e perfídias. Você as comete às vezes, Marcelo? Sim, sim, eu busco evitar, mas como todos os seres humanos, também cometo minhas falhas. Mas, entretanto, nós conseguimos construir um bom lugar. E daí, James Smith estudou aquelas instituições de agatotopia e verificou que eram as melhores que até então ele havia encontrado para atingir simultaneamente os objetivos de eficiência, maior igualdade e crescimento da economia e tal. Quais eram estes arranjos sociais? As instituições, primeiro, flexibilidade de preços e salários para alcançar o maior padrão de vida possível com as tecnologias e as instituições vigentes e os fatores de produção existentes. Segundo lugar, havia ele propunha quotas de participação nos resultados, ou seja, os trabalhadores seriam contratados não apenas por salários, mas por quotas de participação nos resultados. Bem, se você tiver flexibilidade de preços e salários e cotas de participação nos resultados, e daí por algumas razões até internacionais que possam ocorrer, como nós vimos nesses últimos anos, e vem épocas de recessão e depressão, aí você precisa de um outro instrumento para promover maior igualdade e garantia de padrão de vida, que é justamente a renda básica incondicional. Mas no último capítulo de Agatotopia, acredito que você se lembre disso, tem uma recomendação do James Edward Mead, o qual assistiu todos os grandes problemas do século XX, a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, as revoluções comunistas, os golpes de Estado. Então, ele diz, o importante é você caminhar passo a passo, firmemente em direção aonde você quer chegar, porque se você quiser alcançar todos os arranjos simultaneamente, aí vem as grandes instabilidades políticas, como ele tinha assistido no século XX. Pois bem, eu achei de bom senso a recomendação do Francelino Pereira e aceitei, e graças a este parágrafo, o Senado aprovou por consenso em dezembro de 2002 e em novembro de 2003, a Câmara dos Deputados, presente na Comissão de Constituição e Justiça, nada falou contra o próprio Bolsonaro, e daí foi para o presidente Lula sancionar ou não, e em 8 de janeiro de 2004, o presidente Lula sancionou numa belíssima cerimônia, onde estavam presentes, convidado especialmente o Felipe Van Pares, que fez um pronunciamento na época, também estava presente o Paul Singer, o José Dirceu, diversos ministros, né? E também foi convidado para participar, mas estava dando aulas na Sorbonne, em Paris, aquele que muitos de nós consideramos nosso maior economista, Celso Furtado, que enviou ao presidente Lula a seguinte mensagem que foi lida na cerimônia: ao excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, neste momento em que Vossa Excelência sanciona a lei da renda básica de cidadania, quero expressar-lhe minha convicção de que, com essa medida, nosso país coloca-se na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária. Com frequência, o Brasil foi referido
como um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Agora, com este ato, que é fruto do civismo e da ampla visão social do senador Eduardo Matarazzo Suplicy, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente e, ademais, aprovado pelos representantes de seu povo. Então, portanto, o que tem acontecido nesses 19 anos, desde essa data, foi a aplicação desse passo. Primeiro, começar pelos mais necessitados. Mas agora, acredito, esteja na hora de implementar a renda básica. E não sei se eu já lhe dei, mas eu espero, no nosso próximo encontro, lhe dar a 8ª edição de meu livro, porque contém o meu diálogo com o presidente Lula, realizado em 21 de junho de 2021, em que eu digo a ele que vou apoiá-lo com toda a minha energia para que ele seja reeleito como o foi em 2022. E, por seu turno, o presidente Lula enaltece a renda básica. Então, nestes 70 minutos de diálogo, aconteceu que o presidente Lula e eu conversamos bastante e ele disse coisas assim: eu queria dizer que é uma alegria imensa, Eduardo, estar falando com você no dia do teu aniversário, ouvir você contar para nós essa tua dedicação. Eu diria que é uma coisa que parece profissão de fé, essa tua dedicação pela renda básica no nosso país e no mundo, porque cada vez mais, Eduardo, está ficando claro que a renda básica deixou de ser uma ideia do Eduardo Suplicy e passou a ser uma necessidade da humanidade. E quanto mais houver o avanço tecnológico, mais vai ter pessoas que precisam do Estado para cuidar dessas pessoas. E por aí ele vai dizendo, depois você lê com atenção, mas como ele vai cuidar de instituir a renda básica, inclusive neste seu governo. Sim, eu assisti ao vivo essa conversa, né? Foi muito boa, foi emocionante essa conversa no dia do seu aniversário. Foi ótimo esse histórico, né? Como muitas pessoas começam entendendo a importância da renda mínima, ou seja, para os mais necessitados. E da mesma forma que você, quando encontrou a Bian, entendeu que ao invés de uma renda mínima, melhor seria uma renda básica, aconteceu a mesma coisa comigo quando eu, junto com você, fomos ao 16º Congresso Internacional da Bian, lá em Seul. Eu também aprendi muita coisa naquele congresso e esclareceu uma série de dúvidas. Então, para a gente deixar aqui um registro histórico, que é importante, a gente entende a necessidade da implantação passo a passo, mas a intenção é que, no final, a renda básica seja para todas as pessoas, independente da condição socioeconômica. É isso. Que diferenças há entre projetos como a transferência de renda com condicionalidades e a renda básica universal? Primeiro, eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, a carteira de trabalho assinado ou em qualquer atividade que façamos. Se uma mãe toma conta das crianças da vizinha e por isso recebe um trocado, não precisa declarar. Também eliminamos qualquer sentimento de vergonha ou estigma da pessoa precisar dizer: eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos o chamado fenômeno da dependência, que acontece quando se tem um sistema que diz que quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento. E a pessoa está por decidir: vou ou não realizar essa atividade que vai me dar tanto, mas se eu
realizar essa atividade, receber esse tanto, e aí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Será mesmo? Será que não vamos estimular a ociosidade? O que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência inarredável à vagabundagem? Será mesmo? Pensemos um pouco em nós, seres humanos. Todos nós amamos realizar uma série de atividades, mesmo sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer dia da noite, da madrugada, com o maior carinho e amor, nós, nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós não realizamos uma série de atividades porque nos sentimos úteis perante a comunidade? A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica, de um banco, de uma fazenda, de uma propriedade imobiliária, de títulos financeiros, essas pessoas têm o direito de receber tais rendimentos sem quaisquer condicionalidades no tipo, seja de colocar suas crianças, por exemplo, na escola, ou o que seja. Nem preciso estar comprovando que trabalham e se nós asseguramos aos que têm maior riqueza receber estes rendimentos sem aquelas condicionalidades, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos participarmos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação através de uma renda suficiente para atender às nossas necessidades vitais? Ainda mais quando pensamos em certos aspectos da nossa história, o fato de que, por mais de 3 séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal na África para virem colaborar com o enriquecimento de tantas famílias, sem que lhes fosse paga qualquer remuneração que não fosse viver numa senzala e receberem uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade. É uma questão de bom senso. Mas qual é, caro Marcelo Less, a principal vantagem da renda básica de cidadania? É justamente do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano, de que nos fala o grande economista, laureado com o Prêmio Nobel, Amartya Sen, hoje professor na Universidade de Harvard, em que ele diz que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos na sociedade. E ele conta o exemplo do que aconteceu quando ele era menino. Seu pai era um bom professor, viviam na Índia, onde hoje é Bangladesh, em Dhaka, mas era Índia naquela época, e eles moravam numa boa casa. Certo dia ele estava brincando no jardim da sua casa e eis que, de repente, entrou um homem gritando por socorro. Cadermia havia sido esfaqueado nas costas e ele então chamou por seu pai, que logo veio e acompanhou seu pai levando Cadermia para o hospital. No caminho, Cadermia disse: bem que minha mulher havia me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas. Mas eu não tive outra alternativa senão de, nesta região, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. Mas, ao chegarem no hospital, Cadermia teve forte hemorragia e veio a falecer. Conclui Amartya Sen. Tipicamente, este homem não tinha liberdade real. Precisou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família. Então, para aquela mãe que, às vezes, aqui no Rio de Janeiro,
em Copacabana, Leblon e outros bairros, ou aqui no Parque da Luz, onde eu fui conversar com as mulheres, a convite de uma freira que cuida de prostitutas de uma ordem criada desde o século XVIII, e ela pediu para que eu fosse lá conversar com ela. O dia que houver para si, cada membro da sua família, uma renda básica, esta mãe não precisará necessariamente colocar o seu corpo à venda. Ou para aquele rapaz que, não tendo como auxiliar o orçamento da sua família, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como o personagem do nosso amigo Mano Brown, dos Racionais MCs, o homem na estrada que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade, que foi traída, subtraída, quer mostrar a si mesmo que quer deixar esta vida e viver em paz e dizer ao crime nunca mais. O dia que houver para si e cada membro da sua família uma renda básica suficiente para atender às suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer não, diante da única alternativa que lhe surge pela frente, ele vai poder, agora, graças à renda básica para mim e cada membro da minha família, eu vou poder aguardar um tempo, ou quem sabe fazer um curso numa instituição, numa cidade, com o professor Marcelo Lessa, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade. É nesse sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos, e é por isso que eu tanto acredito nessa proposta. Viu, Marcelo? Olha, foi fantástico. A gente tem programado 3 perguntas, mas a segunda o senhor já respondeu brilhantemente, que seria por que a renda básica tem que ser para todos. E para mim ficou muito claro, né, toda a importância dos problemas da condicionalidade e, principalmente, a questão da dignidade e liberdade do ser humano, que é fundamental para que a gente possa ter uma sociedade mais justa e um mundo melhor para todos. Chegamos na última pergunta. Você acabou de citar aí o professor Amartya Sen. Você, há muitos anos, busca trazer o ganhador do Prêmio Nobel, o professor Amartya Sen, para o movimento de implantação da renda básica universal, liderado pela BIAN, Basic Income Earth Network. Pelo que eu entendi, do ponto de vista do professor Amartya Sen, a distribuição de renda deveria ser associada a um serviço para a população prestado ao Estado, como, por exemplo, abertura de estradas e outras necessidades da sociedade. O senhor defende a distribuição de renda universal, incondicional, individual e em dinheiro. Por que, no seu ponto de vista, é melhor uma distribuição de renda sem condicionalidades para a população? Caro Marcelo Lessa, se nós formos ver qual o livro mais completo hoje sobre a renda básica, publicado no Brasil e no mundo, eu diria e recomendo que é do professor Felipe Van Pares e de seu colega na Universidade Católica de Louvain, ambos economistas e filósofos, Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e economia sã, com o meu prefácio. Quem é que recomenda tão bem este livro? Olha, se você aqui examinar a contracapa do livro, estão as palavras do professor Amartya Sen, de Harvard University. Nesta importante introdução à iniciativa da renda básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e uma economia sã, 2 proeminentes cientistas sociais examinam a ética e os princípios econômicos da proposição desse passo. Este livro é uma leitura essencial para qualquer pessoa que se interesse pelos problemas da privação e da falta de liberdade, até mesmo nos países mais ricos do mundo. O argumento corretivo apresentado por Van Pares e Van der Voort é convincente,
e, ao mesmo tempo, extremamente envolvente, um livro brilhante. Veja só, então, você está com os dois livros na mão. Eu, eu já conversei com Amartya Sen algumas vezes, e ele, por exemplo, diz que pelo menos alguns anos atrás, quando acho que era, bem, faz mais de 5 anos, fui almoçar com ele lá em Harvard, e ele me disse que, para a Índia, ele considerava que talvez outros tipos de programas que garantissem trabalho e renda fossem mais adequados. Mas esta apreciação que ele faz do livro do Felipe Van Pares me torna convencido, persuadido de que a Amartya Sen hoje é inteiramente favorável à instituição da renda básica. E cada vez mais, você sabe que cada vez mais temos tido recomendações. Acredito que você tenha já tomado conhecimento num discurso de excepcional qualidade sobre as desigualdades de renda e riqueza no mundo. O presidente Barack Obama, por ocasião da comemoração dos 100 anos do aniversário de Nelson Mandela, no estádio de Johannesburg, lotado, ele disse que, a certa altura do pronunciamento, que agora, com a velocidade com que está avançando a inteligência artificial, com o número crescente de robôs, mais e mais precisamos considerar novas ideias como a renda básica universal. Outro que também falou foi numa conferência para os graduados de Harvard, o presidente o Mark Zuckerberg, presidente do Facebook, o Elon Musk, e quem mais que você tanto admira e hoje está defendendo a renda básica, é uma das vozes mais influentes no mundo para que haja paz dentro de cada país. E quem é que, em ano recente, da última vez que ele fez uma viagem à América Latina, ele disse aos chefes de Estado procurar e colocar em prática os instrumentos de política econômica que possam elevar o grau de justiça na sociedade para que então possa haver a paz dentro de cada país e dentre os países. Quem é que falou isso, Marcelo? É um grande entusiasta que agora está falando sobre a renda básica, que é o grande Papa Francisco. Esse Exatamente. é um que tem falado muito. Vamos sonhar juntos. Ele diz aqui, página 143, reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como de renda básica universal, também conhecido como imposto de renda negativo, um pagamento feito fixo incondicional a todos os cidadãos, que poderia ser distribuído através do sistema tributário. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza. Daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego, e facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos no mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade. Papa Excelente. Francisco. O Papa Francisco Vamos sonhar juntos. Vamos sonhar juntos e vamos realizar juntos. E como o senhor estava falando, o Mark Zuckerberg, que é um dos donos do Facebook e do Instagram, ele doou 25 milhões de dólares
para a Giving Direct, que está fazendo aquela grande campanha lá no Quênia, que o senhor foi pessoalmente, junto com a Mônica Dallari. Essa semana mesmo, o Elon Musk, que é o presidente do Twitter e da Tesla e de outras empresas, num congresso junto com os árabes, falou que, devido à implantação dos robôs, vai ter uma abundância muito grande dos produtos e que eles vão ficar muito baratos. E que isso se faz necessário a implantação da renda básica universal. Então, realmente, a gente tem visto grandes personalidades do mundo chegando à conclusão que a distribuição de renda, a renda básica universal, é uma necessidade da sociedade para a gente manter o mercado de consumo e expandir a economia. Então, é extremamente importante. Eu já estou muito satisfeito aí com a nossa entrevista, queria agradecer muito. Agora, caso o senhor queira falar sobre o seu encontro com o ministro Wellington Dias, eu vou ficar extremamente feliz em poder escutar e entender o que está acontecendo. Sim, com prazer, pois no último dia 17 de março, acompanhados da professora Aldair Sposati, do Leandro Ferreira, da Mariana, que é a representante da Fundação TID Setúbal, todos favoráveis à renda básica, nós tivemos mais de 1 hora de audiência com o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social. E tivemos um ponto de concordância final, que é a importância de o Congresso Nacional e o governo federal montarem um grupo de trabalho para estudar as etapas que estão previstas exatamente no artigo 1º da medida provisória que reinstitui o programa Bolsa Família, pois ali está expresso que o programa Bolsa Família constitui um passo na direção da universalização da renda básica de cidadania, conforme previsto na Lei 10.835 de 2004, que é a lei da renda básica. Então, esta proposição foi escolhida como uma das emendas a esta medida provisória. Então, diversos parlamentares, como Paulo Paim, Washington Quaquá, Guilherme Boulos, Tabata Amaral e outros, assinaram uma emenda exatamente propondo a criação deste grupo de trabalho. Você sabe que, certo dia, era maio de 2013, eu fui fazer uma palestra aqui em São Paulo, junto com o professor Paul Singer, e ele, para um auditório de umas 600 pessoas, entre servidores da Receita Federal, professores da rede pública, e ele falou das 8 até às 10 e pouco sobre a origem e o desenvolvimento da economia solidária no mundo e no Brasil. E quando ele terminou a fala dele, ele disse: agora vocês vão ouvir o professor e senador Eduardo Suplicy sobre a renda básica de cidadania. Quando o presidente Lula sancionou esta lei, eu estava certo de que iria fazer parte do grupo de trabalho que iria estudar as etapas. E, quando ele falou isso, eu pensei comigo mesmo, ou pedir à presidenta Dilma, sugerir a ela para criar esse grupo de trabalho. Eu acabei escrevendo 34 cartas para ela, mas só consegui ser recebido quando ela já estava no Palácio do Alvorada, aguardando a decisão que, infelizmente, foi para ela não mais retornar ao governo. Mas agora, a sugestão do grupo de trabalho foi acatada pelo ministro
de Desenvolvimento Social, e neste próximo dia 17 de abril, às 17 horas, na PUC de São Paulo, e você está convidado, teremos um encontro de diversos dos parlamentares que assinaram esta emenda, então, um encontro com o ministro Wellington Dias e diversos parlamentares, todos favoráveis, e você será bem-vindo se puder estar aqui, até como o diretor de comunicação da Rede Brasileira da Renda Básica. Olha, eu gostei muito, vai ser uma grande honra participar desse evento. Gostaria muito que o senhor desse o meu nome para participar desse grupo de trabalho. Eu tenho alguns pontos de vista, e principalmente sobre a questão da participação da iniciativa privada, porque além do Estado, eu acredito que a iniciativa privada, que também é responsável pela necessidade da implantação da renda básica, visto a utilização de robôs e inteligência artificial, que é um processo natural da evolução da ciência, da economia, eu acho que a gente tem que também atrair de forma positiva a iniciativa privada para participar desse processo. Mas estou muito honrado pelo convite e vou ficar muito feliz de ser incluso aí nesse grupo de trabalho. Então, é importante essa sua sugestão de que a iniciativa privada venha colaborar conosco. Há pessoas que têm, inclusive publicamente, mostrado a sua compreensão dos benefícios de diminuir a desigualdade e erradicar a pobreza, a exemplo de a Luísa Trajano, que muitas vezes tem falado da importância, e ela é coordenadora de um grupo de 80 mil mulheres, e ela tem dito de como importantes são medidas para diminuir a desigualdade, e ela já fez uma defesa da renda básica em certo dia que muito me motivou a respeito. São pessoas que, embora tendo maior rendimento, compreendem muito bem dos benefícios que acontecerão para o Brasil quando tivermos a erradicação da pobreza para valer e uma sociedade mais igualitária e solidária. Mas eu preciso, antes de terminar, mandar um beijo especial para Paula Lessa, que, na verdade, não acho que preferiu ficar assistindo a esta aula nossa conjunta. E agora, Paula, você pode ir para a sua aula, porque eu fiquei muito feliz de ter você aqui assistindo essa nossa conversa. É sempre um prazer imenso estar com você, Eduardo. Eu fico muito feliz e sempre aprendo muito. Sempre. Obrigada, tá? Então, ótimo. Então, a gente está chegando aqui ao fim dessa entrevista. Eu estou, assim, imensamente grato. Muito obrigado. É um grande orgulho a gente começar essa série de entrevistas. Depois eu vou procurar outros professores da Rede Brasileira de Renda Básica, mas realmente é um grande orgulho a gente fazer esse primeiro episódio dessa nova série, um dos maiores políticos da história do Brasil e do mundo. O eterno senador Eduardo Matarazzo Suplicy, que, como o presidente Lula fala, já deveria ter ganho o Prêmio Nobel da Paz. Vamos fazer uma campanha para trazer o primeiro Prêmio Nobel do Brasil. Muito obrigado, Marcelo Lessa. Paulo, um beijão. Felicidades e toda a força para a Rede Brasileira da Renda Básica. Obrigado. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.